Capítulo 26. Novas perspectivas. Ponderando as sugestões carinhosas e sábias da mãe de Lísias, acompanhei Rafael, convicto de que iria não às visitas de observações, mas ao aprendizado e serviço útil. Anotava, surpreso, os magníficos aspectos da nova região, rumo ao local onde me aguardava o ministro Genésio. Contudo, seguia Rafael em silêncio, estranho agora ao prazer das muitas indagações. Em compensação, experimentava novo gênero de atividade mental. Dava-me toda a oração, pedindo a Jesus me auxiliasse nos caminhos novos, a fim de que não me faltasse trabalho e forças para realizá-lo. Antigamente, avesso às manifestações da prece, agora a utilizava como valioso ponto de referência sentimental aos propósitos de serviço. O próprio Rafael, de vez em quando, lançava-me curioso olhar, como se não devesse esperar tal atitude de minha parte. Deixou-nos o aerobus à frente do espaçoso edifício. Descemos calados. Em poucos minutos, achava-me diante do respeitável Genésio, um velhinho simpático, cujo semblante revelava, entretanto, singular energia. Rafael apresentou-me fraternalmente. "Ah, sim!" disse o generoso ministro. "É o nosso irmão André?" "Para servi-lo", respondi. "Tenho notificação de Laura referente à sua vinda. Fique à vontade." Nesse íntere, o companheiro aproximou-se respeitosamente e despediu-se, abraçando-me em seguida. Rafael era esperado com urgência no setor de tarefas a seu cargo. Fixando em mim os olhos muito lúcidos, Genésio começou a dizer: "Clarencio falou-me a seu respeito com interesse. Quase sempre recebemos pessoal do Ministério do Auxílio, em visita de observações, que na sua maior parte redundam em estágios de serviço." Compreendi a sutil alusão e obtemperei. "Este, o meu maior desejo, tenho mesmo suplicado às forças divinas que me ajudem o espírito frágil, permitindo seja convertida a minha permanência neste ministério em estação de aprendizado." Genésio parecia comovido com as minhas palavras, e valendo-me das inspirações que me inclinavam à humanidade, roguei de olhos úmidos: "Senhor ministro, compreendo agora que minha passagem pelo Ministério do Auxílio se verificou por efeito da graça misericordiosa do Altíssimo, talvez devido à constante intercessão de minha devotada e santa mãe. Noto, porém, que somente venho recebendo benefícios, sem nada produzir de útil. Certo, meu lugar é aqui, nas atividades regeneradoras. Se possível, faça por obséquio seja transformada a concessão de visitar em impossibilidade de servir. Compreendo hoje, mais que nunca, a necessidade de regenerar meus próprios valores. Perdi muito tempo na vaidade inútil. Fiz enormes gastos de energia na ridícula adoração de mim mesmo." Satisfeito, notava ele, no fundo de meu coração, a sinceridade viva. Quando recorrer ao ministro Clarencio, não estava ainda bastante consciente do que pedia. Queria serviço, mas talvez não desejasse servir. Não entendia o valor do tempo, nem enxergava as bênçãos santificantes da oportunidade. No fundo, era o desejo de continuar a ser o que tinha sido até então. O médico orgulhoso e respeitado, cego nas pretensões descabidas do egoísmo em que vivia, encarcerado nas opiniões próprias. No entanto, agora, diante do que vira e ouvira,
Compreendendo a responsabilidade de cada filho de Deus na obra infinita da criação, punha nos lábios quanto possuía de melhor. Era sincero, enfim. Não me preocupava o gênero de tarefa, procurava o conteúdo sublime do espírito de serviço. O velhinho fitou-me, surpreendido, e perguntou: "É mesmo você o ex-médico?" "Sim", murmurei acanhado. Genésio calou por momentos, como buscando resolução para o caso, dizendo então: "Louvo seus propósitos e peço igualmente ao Senhor o conserve nessa posição digna." E como que preocupado em levantar-me o ânimo e acender-me no espírito novas esperanças, acentuou: "Quando o discípulo está preparado, o Pai envia o instrutor. O mesmo se dá relativamente ao trabalho. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. O meu amigo tem recebido enormes recursos da providência. Está bem disposto à colaboração, compreende a responsabilidade, aceita o dever. Tal atitude é sumamente favorável à concretização dos seus desejos. Nos círculos carnais, costumamos felicitar um homem quando ele atinge prosperidade financeira ou excelente figuração externa. Entretanto, aqui a situação é diferente. Estima-se a compreensão, o esforço próprio, a humildade sincera." Identificando minha ansiedade, concluiu: "É possível obter ocupações justas. Por enquanto, porém, é preferível que visite, observe, examine." E logo, ligando-se ao gabinete próximo, falou em voz alta: "Solicito a presença de Tobias, antes que se dirija às câmaras de retificação." Não se passaram muitos minutos e assomou à porta um senhor de maneiras desembaraçadas. "Tobias", explicou Genésio atencioso, "aqui tem um amigo que vem do Ministério do Auxílio em tarefa de observação. Creio de muito proveito para ele o contato com as atividades das câmaras retificadoras." Estendi-lhe a mão, enquanto o desconhecido correspondia, afirmando gentil: "Às suas ordens." "Conduza-o", prosseguiu o ministro, evidenciando grande bondade. "André precisa integrar-se no conhecimento mais íntimo de nossas tarefas. Faculte-lhe toda oportunidade de que possamos dispor." Prontificou-se Tobias, revelando a maior boa vontade. "Estou de caminho", acrescentou ele bem-humorado, "se deseja acompanhar-me." "Perfeitamente", respondi satisfeito. O ministro Genésio abraçou-me comovido, com palavras de animação. Segui Tobias resolutamente. Atravessamos largos quarteirões, onde numerosos edifícios me pareceram colmeias de serviço intenso. Percebendo minha silenciosa indagação, o novo amigo esclareceu: "Temos aqui as grandes fábricas de nosso lar. A preparação de sucos, de tecidos e artefatos em geral dá trabalho a mais de 100.000 criaturas, que se regeneram e se iluminam ao mesmo tempo." Daí a momentos, penetramos num edifício de aspecto nobre. Servidores numerosos iam e vinham. Depois de extensos corredores, deparou-se-nos vastíssima escadaria, comunicando com os pavimentos inferiores. "Desçamos", disse Tobias em tom grave. E notando minha estranheza, explicou solícito: "As câmaras de retificação estão localizadas nas vizinhanças do umbral. Os necessitados que aí se reúnem não toleram as luzes nem a atmosfera de cima,
nos primeiros tempos de moradia em nosso lar. Capítulo 27. O trabalho, enfim. Nunca poderia imaginar o quadro que se desenhava agora aos meus olhos. Não era bem o hospital de sangue, nem o Instituto de Tratamento Normal da Saúde Orgânica. Era uma série de câmaras vastas, ligadas entre si e repletas de verdadeiros despojos humanos. Singular vozerio pairava no ar. Gemidos, soluços, frases dolorosas pronunciadas a esmo. Rostos escaveirados, mãos esqueléticas, faces monstruosas deixavam transparecer terrível miséria espiritual. Tão angustiosas foram minhas primeiras impressões que procurei os recursos da prece para não fraquejar. Tobias, imperturbável, chamou velha servidora, que acudiu atenciosamente. Vejo poucos auxiliares, disse admirado. O que aconteceu? O ministro Flaccus esclareceu a velhinha em tom respeitoso. Determinou que a maioria acompanhasse os samaritanos, a organização de espíritos benfeitores em nosso lar, para os serviços de hoje nas regiões do umbral. Há que multiplicar energias, tornou ele. Não temos tempo a perder. Irmão Tobias, por caridade! Gritou um ancião, gesticulando agarrado ao leito à maneira de louco. Estou a sufocar. Isto é 1000 vezes pior que a morte na terra. Socorro, socorro, quero sair, quero ar, muito ar. Tobias aproximou-se, examinando-o com atenção, e perguntou: por que teria o ribeiro piorado tanto? Experimentou uma crise de grandes proporções, explicou a serva. E o assistente Gonçalves esclareceu que a carga de pensamentos sombrios emitidos pelos parentes encarnados era a causa fundamental desse agravo de perturbação. Visto achar-se ainda muito fraco e sem ter acumulado força mental suficiente para desprender-se dos laços mais fortes do mundo, o pobre não tem resistido como seria de desejar. Enquanto o generoso Tobias acariciava a fronte do enfermo, a serviçal prosseguia esclarecendo. Hoje, muito cedo, ele se ausentou sem consentimento nosso, a correr desabaladamente. Gritava que lhe exigiam a presença no lar, que não podia esquecer a esposa e os filhos chorosos, que era crueldade retê-lo aqui, distante do lar. Lourenço e Hermes esforçaram-se por fazê-lo voltar ao leito, mas foi impossível. Deliberei, então, aplicar alguns passes de prostração, subtrair-lhe as forças e a motilidade em benefício dele mesmo. Fez muito bem, acentuou Tobias pensativo. Vou pedir providências contra a atitude da família. É preciso que ela receba a maior bagagem de preocupações para que nos deixe o ribeiro em paz. Fixei o doente, procurando identificar-lhe a expressão íntima, verificando a legítima expressão de um dementado. Ele chamara Tobias como a criança que conhece o benfeitor, mas acusava profundo alheamento de quanto se dizia a seu respeito. Notando minha admiração, o novo orientador explicou. O pobrezinho permanece na fase de pesadelo, em que a alma pouco mais vê e ouve que as aflições próprias. O homem, meu caro, encontra na vida real o que amontoou para si mesmo. Nosso ribeiro deixou-se empolgar por numerosas ilusões. Eu quis indagar da origem dos seus padecimentos,
conhecer-lhes a procedência e o histórico da situação. Entretanto, recordei as criteriosas ponderações da mãe de Lísias, relativas à curiosidade, e calei. Tobias dirigiu ao enfermo generosas palavras de otimismo e esperança. Prometeu que iria providenciar recursos e melhoras que mantivesse calma em benefício próprio e que não se aborrecesse por estar preso à cama. Ribeiro, muito trêmulo, rosto ceráceo, esboçou um sorriso muito triste e agradeceu com lágrimas. Seguimos através de numerosas filas de camas bem cuidadas, sentindo a desagradável exalação ambiente, oriunda, como vinha saber mais tarde, das emanações mentais dos que ali se congregavam, com as dolorosas impressões da morte física, e muitas vezes sob o império de baixos pensamentos. Reservam-se essas câmaras, explicou o companheiro bondosamente, apenas a entidades de natureza masculina. Tobias, estou morrendo à fome e sede, bradava um estagiário. Socorro, irmão, gritava outro. Por amor de Deus, não suporto mais, exclamava ainda outro. Coração alanceado ante o sofrimento de tantas criaturas, não contive a interrogação penosa. Meu amigo, como é triste a reunião de tantos sofredores e torturados. Por que este quadro angustioso? Tobias respondeu sem se perturbar. Não devemos observar aqui somente dor e desolação. Lembre-se, meu irmão, que esses doentes estão atendidos, que já se retiraram do umbral, onde tantas armadilhas aguardam os imprevidentes, descuidosos de si mesmos. Nestes pavilhões, pelo menos, já se preparam para o serviço regenerador. Quanto às lágrimas que vertem, recordemos que devem a si mesmos esses padecimentos. A vida do homem estará centralizada, onde centralize ele o próprio coração. E depois de uma pausa, em que parecia surdo a tantos clamores, acentuou. São contrabandistas na vida eterna. Como assim? Atalhei interessado. O interlocutor sorriu e respondeu em voz firme. Acreditavam que as mercadorias propriamente terrestres teriam o mesmo valor nos planos do espírito. Supunham que o prazer criminoso, o poder do dinheiro, a revolta contra a lei e a imposição dos caprichos atravessariam as fronteiras do túmulo e vigorariam aqui também, oferecendo-lhes ensejos a disparates novos. Foram negociantes imprevidentes. Esqueceram de cambiar as posses materiais em créditos espirituais. Não aprenderam as mais simples operações de câmbio no mundo. Quando iam a Londres, trocavam contos de réis por libras esterlinas. Entretanto, nem com a certeza matemática da morte carnal se animaram a adquirir os valores da espiritualidade. Agora, que fazer? Temos os milionários das sensações físicas transformados em mendigos da alma. Realíssimo, Tobias não podia ser mais lógico. Meu novo instrutor, após distribuir conforto e esclarecimento a granel, conduziu-me à vasta câmara anexa, em forma de grande enfermaria, notificando. Vejamos alguns dos infelizes semimortos. Narcisa, a servidora, acompanhava-nos solícita. Abriu-se a porta e quase cambaleei ante a surpresa angustiosa. 32 homens de semblante patibular permaneciam inertes em leitos muito baixos,
evidenciando apenas leves movimentos de respiração. Fazendo gesto significativo com o indicador, Tobias esclareceu. Estes sofredores padecem um sono mais pesado que outros de nossos irmãos ignorantes. Chamamo-lhes crentes negativos. Ao invés de aceitarem o Senhor, eram vassalos intransigentes do egoísmo. Ao invés de crerem na vida, no movimento, no trabalho, admitiam somente o nada, a imobilidade e a vitória do crime. Converteram a experiência humana em constante preparação para um grande sono. E como não tinham qualquer ideia do bem, a serviço da coletividade, não há outro recurso senão dormir em longos anos, em pesadelos sinistros. Não conseguia externar meu espanto. Muito cuidadoso, Tobias começou a aplicar passes de fortalecimento sob meus olhos atônitos. Fim da operação, nos 2 primeiros, começaram ambos a expelir negra substância pela boca, espécie de vômito escuro e viscoso, com terríveis emanações cadavéricas. São fluidos venenosos que segregam, explicou Tobias muito calmo. Narcisa fazia o possível por atender prontamente a tarefa de limpeza, mas em vão. Grande número deles deixava escapar a mesma substância negra e fétida. Foi então que instintivamente me agarrei aos petrechos de higiene e lancei meu trabalho com ardor. A servidora parecia contente com o auxílio humilde do novo irmão, ao passo que Tobias me dispensava olhares satisfeitos e agradecidos. O serviço continuou por todo o dia, custando-me abençoado suor, e nenhum amigo do mundo poderia avaliar a alegria sublime do médico que recomeçava a educação de si mesmo na enfermagem rudimentar.